Vamos continuar lendo a explicação que o anjo estava dizendo para João. Vamos ler de onde paramos? Apocalipse, capítulo de número 17, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme o anjo estava dizendo ao apóstolo João. Diz assim: guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Até aqui. Foi isso aqui que lemos por último na última pregação. Estávamos lendo que os 10 chifres das 7 cabeças da besta são 10 reis. 10 reis que ainda não começaram a governar, mas que vão começar a governar e governarão junto com o anticristo. Vimos que essa profecia ela também está profetizada no livro de Daniel, onde diz que o rei do norte ele distribuirá o governo para quem ele reconhecer, para quem ele achar melhor. E aqui vemos que são 10 reis que recebem esse governo. Esses 10 chifres das 7 cabeças da besta são 10 reis. E a Bíblia diz aqui, como lemos, que eles guerrearão, eles, o anticristo e os 10 chifres, e eles guerrearão, mas perderão, porque o Cordeiro é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e os chamados, escolhidos, salvos e remidos, fiéis ao Cordeiro, vencerão também com o Cordeiro. Então vamos continuar lendo a partir do próximo verso, verso de número 15 do capítulo 17 do livro de Apocalipse, a explicação do anjo que continua dizendo assim, olha, diz o apóstolo João dessa seguinte maneira: então ele me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, a deixarão nua, comerão a sua carne e a consumirão com fogo. Deus pôs no coração deles o desejo de realizar seu propósito, isto é, terem a mesma mentalidade e darem o reino deles à besta até que as palavras de Deus tenham se concretizado. Vemos aqui, no princípio da visão, a mulher estava sentada sobre muitas nações, sobre muitas águas, né? Que aqui o anjo já explica que são povos, nações, multidões, línguas. Porém, vemos a mulher montada na besta como se houvesse um tipo de acordo. Como um cavaleiro tem um tipo de acordo, tem um tipo de amizade, um tipo de amistosidade, ao menos, com o seu cavalo. Porém, o que o anjo nos revela ao final é que a besta, tanto a besta como os 10 chifres, que são os 10 reis, odiarão a prostituta, levarão ela à ruína, deixarão ela nua, comerão sua carne e consumirão ela com fogo. Desde o começo da pregação, não me refiro ao dia de hoje, a essa pregação, mas desde o início da pregação do livro de Apocalipse, eu venho falando que essa prostituta, que essa Babel, chamada a grande cidade, ela é Jerusalém. Já vimos semelhanças nas vestes da prostituta, já vimos semelhança na testa dela, já vimos semelhança na besta onde ela está montada, mas agora tem outra semelhança, e que essa semelhança, sim, podemos analisar em vários livros e, vamos dizer assim, quase todos os evangelhos também. Também no Novo Testamento podemos analisar essa semelhança com Jerusalém e a prostituta. Eu não digo que Jerusalém tem semelhança com a prostituta, mas eu digo, sem medo de errar, que Jerusalém é a prostituta. Vemos aqui, vamos ver se o que eu estou dizendo faz sentido ou se não faz. Vemos aqui um exército de reis, 10 reis mais a besta, e eles estão odiando a prostituta. Eles vão arruinar a prostituta, eles vão deixar ela nua, comer a sua carne
e, enfim, queimaram-a com fogo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jerusalém e a sua relação com o anticristo nas profecias. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo de número 11. Daniel 11, verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Lembrando aqui, na última pregação, vimos algumas palavras acerca do rei do norte, que diz a Bíblia que ele é quem estabelecerá a abominação desoladora em Jerusalém. Vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca desse rei do norte, que colocará o anticristo em Jerusalém. Daniel, capítulo de número 11, verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz acerca desse rei. Verso de número 30, na verdade. Um verso antes. Daniel 11, 30. Diz assim: Pois navios de Quitim virão contra ele, tirando-lhe a coragem. Então, em retirada, agirá de modo violento contra a aliança sagrada, demonstrando favor outra vez por quem abandonara a aliança sagrada. Forças armadas virão à sua ordem e profanarão o santuário e a fortaleza. Elas abolirão a oferta queimada diária, estabelecerão a abominação desoladora, a abominação que causa desolação. Corromperá com suas lisonjas quem agir com impiedade contra a aliança, mas o povo que conhece seu Deus permanecerá firme e prevalecerá. Aqui diz o seguinte acerca desse rei maldito: que forças armadas virão à sua ordem e profanarão o santuário e a fortaleza. E essas forças armadas que vão fazer isso, diz a palavra que essas forças armadas abolirão, ou seja, vão dar fim à oferta queimada regular diária do templo. A composição da cidade de Jerusalém, não nos dias de hoje, mas no seu estado original, é composto pelo santuário, que é o templo, que é, vamos dizer assim, é o templo de Salomão, é o templo que Neemias reconstruiu, é o chamado santuário, e é composto também pela fortaleza, porque Jerusalém é uma fortaleza. Aqueles muros ao redor não são de enfeite. Jerusalém, de fato, é uma fortaleza. E desde que Davi começou a reinar lá antes de Salomão, ele construiu a cidade para ser, de fato, uma fortaleza. Como a gente viu na pregação passada, o Monte Moriá, também chamado de Monte Sião, também chamado de Jerusalém, é o monte do templo. Então você percebe que Jerusalém ela é uma cidade que está no pico de um monte, porque o templo fica no pico de um monte. Jerusalém é localizada para ser uma fortaleza e tem tudo para ser, não só o muro, mas pelo fato dela estar no pico de uma montanha, no pico de um monte, vamos dizer assim. Então aqui diz que esse exército, a mando desse rei, vem e profanam o santuário, tanto o santuário, o templo, quanto a fortaleza, toda a cidade. Em outras palavras, eles destroem tudo. E eles colocam a abominação desoladora dentro do templo. No caso, sabemos que vai ser construído um terceiro templo, não porque está escrito isso na Bíblia, que vai ter a construção do terceiro templo, mas porque a Bíblia diz que necessita de um templo em Jerusalém para ser profanado, para ser destruído, para que haja a interrupção da oferta queimada. Então, se o segundo foi destruído e hoje em dia já não existe mais, sabemos que será construído em breve o terceiro. A primeira coisa que devemos entender quando estamos lendo essa profecia é que essa profecia ela diz que Jerusalém será profanada, tanto a cidade
quanto o templo. Alguém pode pensar que essa profecia já se cumpriu, mas não se cumpriu. Primeiro, porque o que foi destruído na época do segundo templo, foi somente o templo. A cidade continua de pé. Enquanto não vermos Jerusalém destruída e sem templo e sem nada, essa profecia ela não se cumpre ainda. Vamos ler o que diz o livro de Mateus também, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 15. Diz o Senhor Jesus assim, olha: então, quando virem a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão, será o tempo para quem estiver em Judá fugir para os montes. Quando Jesus fala assim, então quando virem a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, Jesus está dizendo aquilo que a gente acabou de ler, aquela profecia lá que a abominação desoladora vai ser posta dentro do santuário, dentro do templo. Aí Jesus fala: esse será o tempo para quem estiver em Judá fugir para os montes, ou seja, deixar a cidade, abandonar a cidade. E se a gente for ler o livro de Marcos, a gente vai encontrar também uma palavra parecida. Livro de Marcos, capítulo de número 13, verso de número 14. Marcos 13, 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor Jesus, da mesma maneira: quando virem a abominação desoladora em pé, onde não deveria estar, que o leitor entenda a alusão, será o tempo de quem se encontrar em Judá fugir para as montanhas. Se alguém estiver no telhado, não deverá descer e entrar em casa para pegar seus pertences. Se alguém estiver no campo, não deverá voltar para buscar seu casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Orem para que ele não aconteça no inverno. Esse tempo será pior que todas as eras desde o princípio, quando Deus criou o universo, até agora. E nunca mais haverá nada semelhante a ele. Se Deus não tivesse limitado sua duração, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles a quem ele escolheu, ele lhe impôs limite. Antes de continuar a ver as profecias que diz respeito ao tempo do anticristo em relação à cidade de Israel, para provar que o anticristo e seu exército irá destruir Jerusalém, assim como o anticristo e seu exército e os 10 reis vão destruir a grande prostituta, é bom focar aqui em um detalhe. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz que esses tempos em que Jerusalém estiver cercada e a abominação desoladora estiver onde ela não deve estar, que no caso é o terceiro templo, a palavra diz que esses serão tempos de imensas dificuldades, mas são tempos tão difíceis que nunca houve e nunca haverá nada parecido desde a criação do universo até o seu fim. Porém, esse tempo ele será encurtado, ele será limitado por causa dos escolhidos. Aqui a Bíblia mais uma vez nos convida a refletir sobre esse tempo em que é da vontade do Senhor que a igreja sofra essa perseguição. Sempre que tenho oportunidade, eu falo sobre esse tema, que a igreja ela não vai ser arrebatada antes, para que fique bem claro. Veja que a Bíblia diz que serão tempos horríveis como nunca houve. A Segunda Guerra Mundial não se compara a esse sofrimento. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, não se compara a esse sofrimento. A Bíblia diz que esse tempo será encurtado por causa dos eleitos. Mas que sentido haveria esse tempo ser encurtado se na mente de alguns a gente, nesse tempo, nós já fomos arrebatados e não temos mais nada a ver com esse tempo? Jesus Cristo vai encurtar o sofrimento, que
a sua igreja vai sofrer essa perseguição. Inclusive, a Bíblia diz que o tempo do anticristo, o motivo dele ser curto, encurtado, é justamente pela igreja. Justamente por causa dos escolhidos, dos fiéis. Então, se os fiéis não estiverem aqui, forem arrebatados antes, o motivo dele ser encurtado perde o sentido. Porque como é que Jesus Cristo vai como é que eu posso dizer, vai encurtar o tempo da grande tribulação se o motivo do encurtamento já não está mais aqui? A Bíblia diz que esses tempos serão tempos difíceis, muito difíceis. E o livro de Daniel também repete isso. No livro de Daniel, capítulo de número 12, o seu último capítulo de número 12, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 12, 1. O anjo Gabriel, ele continua dizendo a Daniel: quando esse tempo chegar, Miguel, o grande príncipe, defensor do seu povo, se levantará. E esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornarem uma nação e esse momento. Nesse tempo, seu povo será libertado. Todos os que tiverem o nome escritos no livro. No livro. Vou reler a frase final do anjo. Nesse tempo, seu povo será libertado. Todos os que tiverem o nome escrito no livro. Assim como Jesus Cristo avisou que esse tempo será um tempo de sofrimento sem precedentes, aqui também o arcanjo Gabriel, ele fala que esse tempo em que a abominação desoladora será posta no lugar onde ela não deveria estar, será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornarem uma nação e esse momento. Em outras palavras, o anjo Gabriel está falando a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo. Esse será um tempo de aflição sem paralelo, ou seja, não tem nada igual com o sofrimento desse tempo. Nunca houve sofrimento igual. Só que o anjo Gabriel, ele diz que é nesse tempo, justamente nesse tempo, em que o seu povo, Daniel, ele fala assim, né? O seu povo, Daniel, é nesse tempo que o seu povo será liberto. A gente pode pensar, o povo de Daniel é o povo judeu, é as 12 tribos de Israel somente, mas o anjo ele fala assim, o seu povo será liberto. Todos os que têm o nome escritos no livro da vida. Então, quem faz parte do povo de Daniel não é simplesmente quem tem a ascendência física, quem faz parte da família de Abraão por gerações de pais e antepassados. Quem faz parte do povo de Daniel é o povo que tem o nome escrito no livro da vida. E esse povo será liberto, será salvo, não antes da tribulação, mas como o anjo disse, nesse tempo de grande aflição, em meio à grande aflição, o povo será salvo. Mas vamos continuar vendo o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vimos o Evangelho de Mateus, de Marcos, mas se lemos o Evangelho de Lucas, a profecia a Israel fica muito mais clara. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais claro quando se trata desse assunto. É o evangelho que mais diz na cara, que mais fala facilmente, é fácil entender quando se ler o livro de Lucas, no capítulo de número 21, no verso de número 20. O Senhor Jesus Cristo ele está falando sobre o mesmo tempo que lemos no livro de Daniel, nos evangelhos, também vamos ler aqui. Livro de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor, diz o Senhor Jesus Cristo. Quando virem, porém, Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que ela está para ser destruída. Opa!
Quando virem, porém, Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que ela está para ser destruída. Quem foi que a gente viu rodeada pelo anticristo e os seus aliados no livro de Apocalipse? A grande prostituta. Quem é que será esmagada pelo anticristo e seus aliados, seus exércitos? A grande prostituta. Quem o profeta Daniel diz que vai ser esmagado pelo anticristo e o anticristo vai entrar dentro do templo e dentro da cidade? Israel, Jerusalém. Quem o Senhor Jesus fala? Jerusalém. A diferença está somente no fato em que Daniel e o Senhor Jesus se referem a Jerusalém com o seu nome, Jerusalém. Jerusalém vai ser invadida, Jerusalém vai ser profanada, Jerusalém vai ser destruída. A diferença é que no livro de Apocalipse, o nome de Jerusalém não é citado diretamente, o nome de Jerusalém é trocado para a grande prostituta. Porque lembre-se que no livro de Apocalipse não vemos coisas literais, estamos vendo a aparência espiritual das coisas. Por isso que Daniel, ele vê uma abominação desoladora, ele vê um homem indigno, que é o anticristo. Por isso que Jesus ele fala, Jerusalém vai ser cercada, vai ser destruída por exércitos. Por isso que o profeta Daniel ele fala, Jerusalém vai ser cercada pelos exércitos, a mando do rei do norte, e vai acontecer isso, aquilo, aquilo. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, você não vê mais Jerusalém. Você vê uma prostituta. Essa prostituta está sendo dominada pela besta, que é o anticristo. Mas você não vê o anticristo. Você vê um monstro com 7 cabeças, 10 chifres, vestido de vermelho. Porque não estamos vendo a aparência visual das coisas. Estamos vendo aqui a aparência espiritual das coisas. Porque quando o anticristo aparecer na televisão, você vai ver um homem. Mas se você vier aqui no livro de Apocalipse, você não vai ver a aparência carnal dele, você vai ver a aparência espiritual. 7 cabeças e 10 chifres. Se você olhar para Jerusalém, é uma cidade bonita. Agora, se você olhar para a aparência espiritual, o livro de Apocalipse vai dizer que o nome dela espiritualmente é Sodoma e Egito. E que a aparência espiritual dela é de uma prostituta vestida como um sacerdote com uma taça de ouro, não de ofertas, mas da impureza, da sua lascívia e da sua prostituição. Cheio de coisas repugnantes. É por isso que o livro de Apocalipse é tão difícil de entender às vezes. Porque precisamos entender que estamos lendo aqui não coisas literais, estamos lendo aqui a aparência espiritual das coisas. Por isso que você vê cavalos, 4 cavaleiros, por isso que você vê gafanhotos com cabelo de mulher, com cauda de escorpião. Coisas que não fazem sentido, mas se você olhar a aparência espiritual das coisas, você vai entender. Vamos continuar lendo o livro de Lucas, Lucas 21, 20. Quando virem, porém, Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que ela está para ser destruída. Quem estiver em Judá deverá fugir para os montes. Quem estiver na cidade deve sair. E quem estiver no campo não entre na cidade. Pois esses são os dias da vingança, quando tudo que foi escrito nas Escrituras deve se cumprir. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes! Haverá grande aflição na terra e juízo contra este povo. Alguns cairão ao fio da espada, outros serão levados a todas as nações dos gentios. E Jerusalém será pisada pelos gentis, até que a era deles chegue ao fim. No livro de Lucas, Mateus, Marcos, enfim, em todos os evangelhos, o Senhor Jesus primeiro ele fala que Jerusalém será destruída completamente, tanto o templo quanto a cidade em si, pelos exércitos, não vai ser por uma pessoa só, não vai ser pelo anticristo somente, ele vai vir acompanhado de exércitos. E já vimos no Apocalipse que esses exércitos são exércitos de 10 reis. 10 reis estarão aliados com o anticristo. E somente depois da destruição de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo ele vai começar a falar do arrebatamento. A mesma coisa acontece no livro de Apocalipse. Estamos vendo
ainda a destruição de Jerusalém, capítulo de número 17. É fato que no capítulo de número 16 o Senhor avisa assim, olha, eu estou vindo, eu ainda não vim, mas eu estou vindo. Aí no capítulo de número 17 entramos na destruição de Jerusalém, capítulo 17, 18, 19. No capítulo de número 20, aí sim começamos a falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes do Senhor Jesus Cristo vir, entenda uma coisa, que Jerusalém precisa ser destruída por completo. E o único motivo de Jerusalém, uma cidade do tamanho, talvez menor até que o seu bairro, uma cidade menor do que o seu bairro, ainda não ter sido destruída, apesar de mais de 15 nações terem tentado destruir ela há mais de milênios, não só 2000 anos, há muitos séculos e milênios, Jerusalém sofre repetidas tentativas de chacina, de destroços. Mas o único motivo de o Senhor não permitir é porque as profecias precisam se cumprir. É por isso que um país menor, talvez até do que a sua cidade, consegue se sobressair tão bem em batalhas. Essa semana, o príncipe da Arábia Saudita, que equivale ao presidente de lá, no caso é um príncipe, ele avisou que está disposto a fazer as pazes com Jerusalém, finalmente. Ele exige uma resposta dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também está entre a negociação. Tudo indica que Jerusalém está começando um acordo de paz com os países árabes também. O Egito já fez o acordo de paz com Jerusalém. Alguns outros países já têm feito. E a Arábia Saudita é um dos únicos que ainda falta. E essa semana, creio que há 2 dias atrás, se não me engano, sai essa notícia. Como diz o livro de 1 Tessalonicenses, se não me engano, é 1 Tessalonicenses. Enquanto todos disserem estamos em paz, então haverá repentina destruição. Seguindo para o fim da pregação, vamos só relembrar o que o livro de Apocalipse fala sobre Jerusalém. Apocalipse 11, verso de número 1. O apóstolo João ele diz o seguinte: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: levante-se e meça o templo de Deus e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, porque ele foi dado aos gentis. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. Muito bem. No capítulo de número 11 já é profetizado que Jerusalém vai ser invadida pelos gentis. Inclusive, diz até o tanto de tempo que vão pisar Jerusalém, né? 42 meses. Nesse mesmo capítulo, quero ler aqui para vocês o verso de número 7 também. Diz assim a palavra do Senhor Jesus acerca das 2 testemunhas. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo vai atacá-los, vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome, reflexo de sua condição espiritual, é Sodoma e Egito, a cidade onde seu Senhor foi executado em uma cruz. Jerusalém. Perceba que a besta mata as 2 testemunhas, e a besta ela já está tão estabelecida em Jerusalém que ela coloca os corpos das 2 testemunhas na rua principal da cidade, graças à sua condição espiritual. É Sodoma e Egito o nome dela. Mas é a cidade em que o nosso Senhor foi crucificado em uma cruz, Jerusalém. Lembra que a prostituta ela estava sentada sobre muitas águas? Verso de número 8, novamente. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome é reflexo de sua condição espiritual é Sodoma e Egito,
A cidade onde seu Senhor foi executado em uma cruz. Agora vem as águas, olha. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Percebeu agora porque a prostituta está assentada sobre muitas águas? As águas são povos, línguas, nações, tribos, multidões de toda a terra. Porque a grande prostituta, ela está não somente com o anticristo, mas também está com os gentis, que comemorarão também a morte das duas testemunhas. Agora eu vou reler novamente o verso de número 8 e vamos ler o penúltimo capítulo para acabar essa pregação. Apocalipse 11, verso de número 8. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, gravem esse nome, grande cidade, cujo nome, reflexo de sua condição espiritual, é Sodoma e Egito, a cidade onde seu Senhor foi executado em uma cruz. Aqui é praticamente, se eu não estou errado, aqui é a primeira citação de Jerusalém, diretamente no livro de Apocalipse. E antes dela ser chamada de prostituta, de Sodoma e Egito, enfim, ela é chamada de a grande cidade. Vamos ler o Apocalipse 17 novamente. O último versículo de número 18. Apocalipse 17, verso de número 18, o último versículo do capítulo. O anjo diz para João o seguinte: a mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Vamos ler aqui rapidamente, antes da gente acabar a pregação. Preciso só de mais 5 minutos. Eu sei que o capítulo de número 18 vamos ler amanhã. Mas vamos ler somente alguns versículos do capítulo de número 18, que é o lamento das pessoas do mundo por causa da destruição da grande prostituta. Vimos que Jerusalém é chamada de a grande cidade. No verso de número no verso de número 8 do capítulo de número 11, vimos que Jerusalém é chamada, vemos que a grande prostituta é chamada de grande cidade no último versículo do capítulo 17, mas veja como a grande prostituta também é referida em todo o capítulo de número 18. Capítulo 18, verso de número 10. Temerosos por causa do tormento dela, ficarão de longe e dirão: ó não, a grande cidade, Babel, a cidade poderosa, em apenas 1 hora seu juízo chegou. Verso de número 15. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, chorarão, lamentarão e dirão: ó não, a grande cidade costumava usar linho fino, púrpura e escarlate. Ela se adornava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Verso de número 18. E chorarão ao ver a fumaça enquanto ela é queimada, dizendo: que outra cidade foi semelhante a esta grande cidade. Lançaram pó sobre a cabeça, choraram e lamentaram, dizendo: ó não, a grande cidade, a abundância de sua riqueza, enriqueceu todos os donos de navios. Em apenas 1 hora ela foi arruinada. Verso de número 21. Então um anjo poderoso levantou uma grande pedra do tamanho de pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: com igual violência será Babel, a grande cidade, lançada por terra, para nunca mais ser encontrada. E a gente poderia seguir aqui vendo os lamentos acerca da grande prostituta, porque ela só é referida como a grande cidade, a grande cidade, a grande cidade, a grande cidade. Perceba que a grande prostituta é sempre chamada de a grande cidade. Igreja Católica não é cidade, Igreja Católica é instituição, é um grupo de pessoas, é uma instituição. Cidade não é.
Vamos ler o último versículo para a gente acabar a pregação. Para ficar na nossa memória, uma palavra do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 41, quando o Senhor Jesus vê Jerusalém. Lucas 19, verso de número 41. O Senhor Jesus diz o seguinte: então Jesus entrou na área do templo. Perdão. Lucas, verso de número. Será possível que eu perdi o versículo? Sim, exatamente. Lucas 19, verso de número 41. Quando Jesus chegou mais perto e pôde ver a cidade, chorou por causa dela, dizendo: hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para a Shalom, mas agora isso lhe foi ocultado. Virão dias em que seus inimigos construirão barricadas contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, e a lançarão por terra, com você e seus filhos dentro dos muros, sem deixar pedra sobre pedra. E tudo isso, e tudo, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Enfim, o próprio Jesus, ele avisa que Jerusalém será cercada por exércitos, avisa que esse exército vai colocar a abominação desoladora dentro de Jerusalém. Daniel, profetizando acerca do anticristo, vai dizer que os exércitos cercarão Jerusalém, destruirão tudo e porão lá a abominação desoladora, que é o anticristo. O livro de Apocalipse diz que a grande prostituta, também chamada de a grande cidade, assim como Jerusalém é chamada no capítulo de número 11, verso de número 8, do livro de Apocalipse, Jerusalém é a grande cidade, Sodoma e Egito, a cidade em que Nosso Senhor foi crucificado, diz que a grande prostituta será cercada pela besta e os exércitos aliados dela, e a sua carne será comida, ela ficará nua, será queimada com fogo e arruinada. Eu não consigo entender, depois de todas essas provas, como é que alguém pode negar que a grande prostituta é Jerusalém. Ainda não vimos todas as provas, porque parte delas estão no próximo capítulo. E no capítulo também de número 19, que não podemos ver hoje, porque o tempo acabou. Essa foi a pregação de hoje. Eu espero que tenha sido de edificação para as irmãs. Sei que é um tema difícil, é complicado, porque muitos de nós fomos ensinados a crer que Jerusalém é um pedaço do céu na terra, quando a própria história bíblica, quando o próprio histórico do povo judeu não declara isso. Quando o próprio Deus não declara isso. Dou graças ao Senhor Jesus Cristo porque ele revelou que a verdadeira Jerusalém, a santa, imaculada e impecável, está no céu, não na terra. E que todas as profecias que diz respeito à cidade santa não diz respeito à da terra, mas à do céu.